Mas hoje é dia de conversa de mulher, palavra de mulher, para ser mais preciso. E quando o assunto é palavra de mulher, eu passo a palavra para Cláudia Brandão, que sabe das coisas e é mulher. Contigo, Cláudia. Obrigada, bom dia, professor, bom dia a todos que estão em casa. Nós vamos conversar hoje com a jornalista, professora e agora também escritora Eulália Teixeira. Eulália é formada em jornalismo, trabalhou nas redações, saiu para o Japão para fazer mestrado lá, voltou para a sala de aula e, de repente, descobriu-se escritora de literatura infantil. Bom dia, Eulália. Bom dia, Cláudia. Bom dia, professor Cinéas. Bom dia, telespectadores. Como foi essa passagem da redação para a função de escritora? Então, na verdade, acho que a redação ela entrou aí na minha vida, mas, assim, desde criança eu gostava muito de escrever, né? E o jornalismo entrou porque eu fui contar histórias reais, né? Mas eu gostava de contar histórias, de criar muita coisa na minha cabeça. E eu gostava de escrever, mas sempre fui muito crítica. Nunca tive coragem de mostrar o que eu escrevia para ninguém. E quando eu fui para o Japão, para desestressar no período da dissertação e tudo, eu comecei a escrever essas histórias que já tinham, né? Algumas histórias já tinham na minha cabeça, referências minhas de quando criança, dos meus filhos, de crianças que conviviam comigo. Eu escrevi e mostrei para algumas pessoas e elas me incentivaram. Eu disse, não, deixa eu voltar, terminar a minha vida aqui e aí a gente vê como é que faz. E aí acabou nascendo esse primeiro livro. O primeiro livro é O Cofrinho de Palavras, né? Um nome bem sugestivo para quem gosta de trabalhar com palavras, né? Então, ele tem um pouco de referência autobiográfica? Tem. É porque, na verdade, assim, a história de uma menina chamada Denise, que, na verdade, era minha amiga imaginária. Eu, quando criança, tinha essa menina que eu conversava, que eu não contava para ninguém que existia. Teve gente que disse, eu nunca soube que tu tinha amiga imaginária. Eu disse, não, é porque eu guardava mesmo para mim, era bem da minha imaginação. Era seu alter ego? Era bem muito isso, porque quando eu estava em dúvida das coisas, eu conversava com ela, e ela viajava o mundo, ela era poliglota, ela era o que eu queria ser. Não conseguia ainda chegar ao que ela era, mas ela trazia essas coisas de mim, da vida para mim, e era um apoio, talvez por uma diferença de idade que eu tinha dos meus irmãos, enfim, eu dialogava muito com ela. E uma coisa que me marcou muito na minha infância, no meu aniversário de 10 anos, eu ganhei um livro de um amigo. Eu acho que foi assim, o primeiro livro dado para mim, que quando a gente é mais novo, de 6, a gente herda o livro dos irmãos, né? Vai herdando tudo. E assim, esse me marcou muito, porque esse foi dado para mim diretamente, com dedicatória e tudo, que é um livro chamado Longe é um Lugar que Não Existe, que tem muito a ver comigo, que é do Richard Bach, que é o mesmo autor do Fernão Capelo Gaivota, né? E assim, me marcou muito aquela história toda de viajar, não sei o quê, e aí me fazia eu pensar mais sobre essa vida, e o livro, a literatura sempre me levou muito a viajar, né? Parece um clichê, mas realmente a gente viaja sem sair do lugar, mas sai. Né? E o livro foi escrito ainda quando você estava no Japão? Sim, quando eu estava no Japão eu escrevi, eu tenho mais 4 histórias já escritas, mas a gente ainda está trabalhando, esse aí fez 1 ano só que ele foi lançado. Então, isso quer dizer que os leitores podem esperar que vem mais livros pela frente da Eulália? Eu espero, tomara que venham outros, assim, mas eu também escrevo, estou começando outros projetos, além do livro infantil. Eu gosto muito de criança, na verdade, esse universo infantil, ele me cativa. Eu não sou da área de letras, nunca trabalhei com criança mesmo, mas, assim, acho que eu sempre convivi muito bem com criança. É uma empatia natural. Sim. Eu sempre gostei muito. E aí eu gosto muito desse universo, né? E houve dificuldade para lançar, para editar o livro, Eulália? De uma certa forma, a gente tem uma dificuldade. Assim, eu tenho uma relação muito boa com o Leonardo Dias, né? E assim, a minha maior dificuldade era transformar aquilo que eu escrevi num arquivo no meu computador para realmente transformar no livro. Eu não achava, inclusive, não, mas como é que vai fazer isso? E foi quando eu fui apresentada a Ângela Rego, que é a ilustradora. Que é a ilustradora desse livro. Aliás, o livro tem ilustrações muito bonitas, né? É bom a gente mostrar, porque é um atrativo a mais. O livro, eu digo que é meu e dela, para o universo infantil tem que ter uma ilustração bonita, né? O livro, na verdade, eu costumo dizer para a Ângela é muito tímida, muito reservada. E eu digo para ela, Ângela, o livro não é meu, o livro é meu e seu. Porque sem as ilustrações, e eu acho que talvez pelo tempo que eu trabalhei em televisão, eu sempre fui muito... Tenho essa relação com a imagem muito forte. Quando ela começou a me mostrar, a gente se reuniu várias vezes, a gente conversava, trocava ideias, e ela soube
passar para a ilustração aquilo que eu imaginava. Assim, a menina era a menina que eu mais ou menos era quando criança, aquela menina meio moleca, assim, que nunca foi aquele conceito de feminino, de lacinho. Eu sempre fui aquela menina que gostava de correr, de brincar. E tem muito a ver, né, assim, com o que eu era. E eu falando isso para ela, ela conseguiu captar bem o seu bem. imaginário, né? Eu acho que sem ela seria só uma história mesmo. Você já teve algum tipo de feedback das crianças que são público-alvo? Sim, e é engraçado porque pessoas que às vezes eu nem sei que já leram o livro, eu encontro às vezes algumas crianças que dizem, você é escritora do livro? Nossa, eu me identifiquei demais. E, inclusive meninos, encontrei o sobrinho de uma amiga, e aí o pai dele disse assim, esse aqui é a escritora daquele livro, sua tia lhe deu e tal. Ele disse, todo dia eu gosto de ler. Ele tem 6 anos, acho que é bem o universo do livro. E ele falou assim, ela não é uma menina. Como eu sou muito parecido com ela, eu também gosto de colecionar palavras. Eu achei isso muito bonito. Ele se identificou com a personagem independente do sexo, né? Exatamente. Eu achei isso muito bacana, porque a criança ela é muito transparente, ela é muito sincera, né? E ele falou exatamente isso. Tão difícil quanto editar e publicar o livro é chegar ao público final. Como é que tem sido esse trabalho de distribuição para que ele chegue até lá na ponta? Eu acho que isso é bem complicado, assim, até porque, de uma certa forma, a gente tem ainda uma certa, eu não digo nem resistência, nem preconceito, eu acho que falta a gente conhecer um pouco mais dos nossos escritores. A gente tem um grupo, um universo que conhece, mas assim, o público geral, falta mergulhar mais às vezes. E assim, a minha dificuldade maior é levar essa história para realmente para aquele público que eu quero que chegue. Não é só a questão de vender, mas é a questão de levar a história para trazer outras. É difícil trabalhar literatura, de um modo geral, no Brasil, mas assim... No Piauí mais ainda. No Piauí mais ainda, mas a gente tem tido até bons resultados, de um modo geral. Assim, muitos incentivadores, muitas pessoas que gostam de ler, que estão aí aparecendo, começando a ter o seu trabalho reconhecido. Mas não vou dizer que é fácil, não, porque não é, não. Por falar nisso, em divulgação, agora no dia 11, véspera do Dia das Crianças, e já fica a sugestão, porque é uma programação fantástica para você levar a criança, né? Vai ter uma roda de leitura lá na Livraria Entre Livros, na Dom Severino, que vocês vão discutir literatura infantil com a participação desse livro, não é isso? Isso. A ideia dessa roda é exatamente aproximar mais os escritores, né, do público, que é você conversar, você dialogar. Isso é bom para quem escreve, isso é bom para quem lê, né? E aí, esse dia vai ser por causa do mês de outubro, mês das crianças, eu fui convidada para participar junto com a professora Márcia Velin e com a Ana Miranda, que tem livros infantis publicados. A professora Márcia e a Ana Miranda têm um trabalho já... Eu sou só participação especial no meio disso aí. E a ideia é que os pais compareçam, pessoas que são envolvidas com literatura infantil, para a gente entender esse universo infantil e até divulgar o que é produzido aqui, né? O que tem de literatura voltada para a criança. Muito obrigada, Eulália Teixeira, pela sua participação. Sucesso. Obrigada. A gente já fica esperando os próximos livros, que a Denise volte para contar mais histórias para a gente, crianças e nem tão crianças mais assim, né? Você leva como lembrança também um livro belíssimo, né, do professor Sinéas Santos, que é O Trem da Vida, como recordação muito obrigada. do Palavra de Mulher. Adorei.